Então vamos lá, né? Por que que aqui, ó, mesmo o botão já existindo e tudo, eu estou clicando e ele não está executando essa animação? Aqui aconteceu um exemplo clássico de uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção quando você estiver trabalhando esse tipo de animação, utilizando botões para navegar na linha do tempo. Que é o seguinte, aqui como eu fiz alguns efeitos com ele, ó, eu criei, né, é como se eu tivesse criado 3 botões. O primeiro, nesse quadro-chave, o segundo, que está com essa opacidade máxima não, a gente tinha colocado 70, né? Isso. E aqui o terceiro, quando ele volta para 0. Cada quadro-chave desse, se eu for alterar, como eu alterei, por exemplo, nesse segundo BTN fechar, esses outros também precisam ter essas instâncias, ó. Então, esse aqui também é o meu BTN fechar, ele executa aquela ação, e esse também é o meu BTN fechar. E toda vez que você tiver um botão, você sempre vai dar prioridade em inserir o código no primeiro frame, no primeiro quadro-chave dele, tá joia? Porque aí ele vai funcionar para todos os outros. Então aqui, ó, como eu tinha colocado nessa posição, vou com o botão direito nesse quadro, ações, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse comando do botão, poderia deletar, né? Ou posso selecionar ele, dar um Ctrl X para recortar e faço o seguinte, clico aqui sobre o meu botão, acesso janela ações, poderia implementar a função através aqui do snippets, né, que são aí as propriedades de código, ou dar um Ctrl V para colar aquela mesma função. E aí ela será aplicada, então, nesse local aqui, ó, onde inicia-se o botão. E aí será aplicado em todos os outros. Só confirmar aqui, deixa eu ver, porque ele colocou diretamente dentro desse fonte, ó, dentro desse quadro, né? Eu queria ter inserido a ação no de cima, como eu fiz, mas não faz muita diferença não. Se eu clicar com o botão direito, eu vejo a ação, deixa eu verificar que se ele vai executar perfeitamente, mas como nós temos uma camada só para ações, fica mais bem organizado manter essas ações naquela camada. Então, por questão de organização, eu vou tirar dali, né, do mesmo local onde está o botão e colocar na camada de cima. É só recortar o código, selecionar o quadro-chave, inserindo ali um quadro-chave e colar lá. Ó. Vou clicar aqui então para ele poder executar. Beleza? Quando eu clicar nesse botão, ó, ele vai sumir. Por que que ele sumiu? Porque ele continuou a execução. Ele veio para cá, ó, e fez isso aqui. Ó. Ele executou esse pedaço aqui. Foi até numa velocidade boa. Eu estava falando referente ao código. Toda vez que tem essa bolinha pequena, essa bolinha vazia, significa que tem ação naquele quadro. E aqui, ó, vou com o botão direito ações, ele acabou inserindo no mesmo local onde está o botão. Não tem muito problema, mas uma vez que eu tenho uma camada para receber ações, eu vou preferir colocar nela. Então, botão direito, inserir quadro-chave, ok, botão direito, ações, Ctrl V, pronto, está nela ali a minha ação. E aqui, ó, eu não tenho mais, né, aquela ação inserida. Então, ele tira aqui toda aquela ação. Se você deleta todas as linhas, ele some aquela bolinha que identifica que tem ação naquele frame. Então, assim, tranquilo, já deu aí para vocês entenderem como funciona. Sempre que você tiver mais de uma vez o botão com algum efeito, alguma coisa, sempre coloca o código no primeiro, tá? E aí ele vai funcionar para todas as outras repetições aí do botão. Ele fica sempre associado ao botão. Se eu coloco no segundo, pode ser que no momento antes que eu quiser acessar aquele botão, acionar o que ele faz, ele não vai funcionar. Então tem que ter esse cuidado. Então aqui ele foi até o final e eu poderia utilizar novamente o meu menu, poderia aqui chamar novamente, né? Então eu conseguiria trabalhar aí também com os outros botões. Para praticar, é ideal que vocês façam aqui, ó, outras opções. Pega a imagem de bebidas, né, insere uma nova camada ali, importa ela, faz esse botão chamar ela aí. Então, assim, vai dando funcionalidades e implementando algumas coisas aqui dentro desse cardápio dinâmico. Ó. Fechou? Beleza, eu posso chamar de novo ele, porque o botão sempre vai continuar funcionando. Poderia chamar outros, né? Não programei os outros, então não vai adiantar. Mas acredito que a dinâmica do funcionamento aqui dessa animação, né, deu para passar aí passo a passo, deu para vocês pegarem. Antes de finalizar isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui onde eu tenho os 4 botões inseridos, aqui ó, nós temos os 4 botões, eu vou selecionar esses botões e vou mostrar na próxima aula um pouco de recursos referente a alinhamento, né, desses objetos, alinhamento e espaçamento deles, que ficou faltando somente esse conteúdo no primeiro módulo, né, e eu lembrei disso agora quando eu tive que
espalhar esses botões em tela. Então na próxima aula nós vamos fazer isso, depois eu vou mostrar um pouco como que seria esse projeto em AS3, né, e não em HTML, e aí a gente passa para o próximo.